Olá, estamos aqui mais uma vez com a nossa aula 4 para falar um pouco de frações para vocês. Então vamos fazer aqui, ver algumas coisas básicas sobre frações e eu vou usar o exemplo da fração 1/4 para falar para vocês sobre os termos e como funciona essa fração. Então hoje nós não vamos operacionar, vamos só relembrar aí os termos e como funciona uma fração e o que é uma fração. Então, como o nome diz, né, fração vem de fracionar, vem de dividir alguma coisa. Então percebam que eu tenho uma fração aqui representada pelo número 1 e 4, né? Eu leio 1/4. Então essa fração ela é uma divisão onde eu tenho o número que está na parte de cima, né? Ele é conhecido como numerador e o número que está na parte de baixo é conhecido como denominador. Então ele é o denominador. E esse traço que separa a parte de cima da parte de baixo, esse traço aqui, ele é conhecido como o traço da divisão. Então ele é o traço da divisão. Ele aqui nos diz, né, que representa a divisão desses dois números inteiros, tornando um número só, e a fração que é conhecida dentro do número dos conjuntos dos números racionais. Então, essa fração ela é sempre dividida da seguinte forma. Então, nós temos aí o numerador. Então, eu vou ter sempre o numerador em cima dividido pelo denominador. Então essa divisão vai acontecer da seguinte forma: sempre o número de cima dividido pelo de baixo, sempre o número de cima dividido pelo número de baixo. Então nós vamos ter aí o nosso numerador no lugar do dividendo e o denominador no lugar de divisor. Aí nós teremos o quociente e o resto normalmente. Então, percebam que, independentemente, né, se o numerador é maior ou menor do que o denominador, a ordem que vai prevalecer é sempre o de cima pelo de baixo, numerador dividido pelo denominador. Tomando o exemplo aí de 1/4, então nós teríamos aí 1/4 é a divisão de 1 por 4, né? Percebam que o 1 é menor do que o 4. Aí muita gente pergunta: professor, e agora o que vamos fazer? O dividendo é menor que o divisor, o numerador é menor do que o denominador, não tem como dividir. Claro que tem. Nós já aprendemos muito bem, né? E quando o dividendo é menor do que o divisor, nós acrescentamos um zero no dividendo e outro zero e vírgula no quociente. Então nós temos aí um número agora, o dividendo se tornou maior que o divisor, 10 é divisível dá para dividir por 4 e o mais próximo é o 2, porque 2 vezes 4 é 8, 10 menos 8 é 2, sobram 2, então dá para descer um outro zero, não subo mais vírgula porque já subiu uma, 20 dividido por 4 é 5, 5 vezes 4 é 20, 20 menos 20 é 0, sobra nada. Então, percebam que a fração 1/4 ela pode ser escrita como 0,25, né? Ou 25 centésimos. Então, percebam se a gente tem uma representação geométrica em forma de barra na horizontal, que eu posso falar que é uma barra de chocolate, por exemplo, né? Então, eu tenho essa coisa, essa barra, poderia ser um círculo representando uma pizza e assim por diante. Aí, no caso, eu peguei uma barra. Então, eu tenho essa barra de chocolate, por exemplo,
e dividir ela em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. Essas 4 partes iguais está aqui, olha, ela é o nosso denominador. Então, o que eu quero dizer com isso? Que toda fração, o denominador representa a parte, quantas vezes eu dividi aquela parte em partes iguais. Então, no nosso exemplo aqui, o denominador é o 4, então quer dizer que eu peguei uma coisa e dividi em 4 partes iguais, né? Então, o denominador, essas partes iguais, são a quantidade de partes iguais que eu dividi o meu objeto, o meu alimento e assim por diante. E o número 1, que é o nosso numerador, está aqui em cima, né? O que ele vai representar na nossa parte geométrica aí, na nossa figura dividida em partes iguais? Ele é a parte que eu tomei, que eu peguei emprestado, ou que eu doei, ou que sobrou também, não tem problema. No nosso caso, eu vou falar que eu peguei, então eu peguei uma parte, eu vou colorir aqui uma parte. Então, essa é uma parte das 4 partes, por isso essa fração é conhecida como 1/4, né? Então, se eu tomei uma parte em 4, né, nós temos aí 1/4, né? A fração 1/4. Percebam que tem uma parte que está sobrando, né? Uma parte que está sobrando. Essa parte, eu tenho 3 partes aí que estão sobrando. Então, essas 3 partes eu posso representar também por outra fração. Então, está sobrando quantas partes? 1, 2, 3 partes, né? Essas 3 partes, se eu pegar o todo, quem que é o todo? O todo é o 4, que eu dividi, né? Então, são 4 partes iguais, então eu dividi em 4, mas são 4. Então, é a parte inteira, porque não é o numerador dividido pelo denominador. Então, 4 dividido por 4 é 1, logo a parte inteira. Então, está fácil agora. Percebam que eu tomei uma parte em 4, né? Então, o que significa isso? Então, eu tinha 4 partes e tirei uma. Sobrou quanto? 3. Operação simples. A parte é dividida em partes iguais é a mesma que 4. Então, a parte que sobrou aí dessa fração seria 3/4. Então, percebam que 3/4 mais 1/4 volta novamente à parte inteira, que é 4/4, que é 1 lá. É a parte toda. Então, isso aqui é a parte inteira, 4/4. Ok? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e nos vemos na próxima aula e até mais.